Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. É um privilégio estudar com você promessas e profecias do Evangelho de Mateus. Hoje vamos refletir sobre o conhecidíssimo texto de Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, antes de ser discípulo de Jesus, fora um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, funcionário do tetrarca Herodes Antipas, e deve ter trabalhado perto de Cafarnaum, provavelmente no posto fronteiriço da estrada que começava no Egito, passava pela Palestina e seguia em direção a Damasco, na Síria. Os publicanos eram desprezados pelo público em geral por causa dos abusos na cobrança de impostos e também pela forma avarenta e corrupta como viviam. E foi justamente Mateus quem registrou o texto que vamos discorrer neste programa: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O que significa isso? Sempre é importante lembrar para quem, primeiramente, foram ditas essas palavras. Quem foi o público-alvo? Quais eram as preocupações primárias que eles tinham? O povo que escutava as palavras de Cristo aguardava ansiosamente qualquer anúncio do reino terrestre. Enquanto Jesus lhes abria os tesouros do céu, a questão principal em muitas mentes era: de que maneira, ligando-nos a Ele, pode aumentar nossas expectativas terrestres? A preocupação do povo era uma só: livrar-se do jugo opressor dos romanos. Ansiavam ardentemente com a chegada do Messias, o libertador político da nação. Buscavam um reino terrestre com liberdade e prosperidade. Foi nesse contexto que apareceu Jesus ensinando algo totalmente diferente da expectativa em geral, muito maior e mais importante do que aquilo que eles sonhavam: um reino totalmente diferente. A maior parte dos seres humanos está atarefada e ocupada em buscar a comida que perece, pela água que voltarão a ter sede. A maioria das pessoas gasta seu dinheiro naquilo que não é pão e fruto de seu trabalho, naquilo que não o satisfaz. Com muita frequência, os homens são tentados a fazer das coisas materiais o principal propósito de sua vida. Isso não significa que devemos ficar acomodados ou entregar-nos ao ócio e preguiça. Devemos ter objetivos materiais e de conquistas intelectuais, sem, porém, negligenciar aquilo que é prioritário, que deve vir em primeiro lugar. E Jesus é o maior e o melhor exemplo disso tudo. Quando por aqui passou, ele conservou perante os homens a glória do Pai. Cumpriu com todas as obrigações terrestres e em todos os pormenores. Nunca, porém, negligenciou o mais importante: a comunhão diária no começo do dia, antes de tudo, com o Deus do universo. Talvez agora você pergunte: mas Hamilton, o que significa a parte final do verso, onde todas essas coisas serão acrescentadas? Sabe, não pode existir segurança longe de Deus. O melhor remédio para as preocupações e ansiedades é a confiança em Deus. Se fazemos fielmente a parte que nos toca,
Se damos ao reino dos céus o primeiro lugar em nossos pensamentos, em nossas ações, Deus nos cuidará durante a nossa existência. Ainda dentro desse contexto, um pouco antes, Jesus havia falado sobre as preocupações básicas da vida, sobre o que comer e o que vestir. Jesus exemplificou com os lírios do campo e com os passarinhos que não têm preocupação alguma, pois o Pai Celeste cuida deles. Mateus 6, 26 e 28. Jesus reforçou a certeza no coração deles de que Deus não quer ver seus filhos ansiosos pelo dia de amanhã. A ansiedade não resolve coisa alguma. Quando Deus diz que todas as demais coisas serão acrescentadas, Ele está falando de saúde, paz, alegria, roupa, o pão nosso de cada dia, um lugar para morar, um emprego para trabalhar, um salário para viver dignamente. Ou seja, tudo vem como resultado de colocar Deus em primeiro lugar na vida. Sabe, quando buscamos a Deus no começo do dia, em primeiro lugar, quando colocamos nossa vida, pensamentos, presente e futuro nas mãos dele, temos a garantia de que na labuta do dia a dia não estaremos lutando sozinhos. Ele vai à nossa frente, ele derruba as muralhas, ele vence os gigantes, ele aplaina o caminho e nos faz vencedores diante das adversidades e lutas da vida. Sem dúvida, é por isso que a maioria que se diz cristã acaba fracassando com frequência. Acorda tarde ou em cima da hora e não tira tempo para buscar o alimento e a força que vem do alto. Corre o dia todo atrás do urgente e deixa de lado o mais importante, o primordial, o contato com Deus. E quando chega o fim do dia, está cansado, estressado, derrotado, fracassado espiritualmente, sem vontade de estudar a Bíblia ou mesmo orar. Os valores foram invertidos. Correu-se em busca das demais coisas e Deus ficou por último. Busque a Deus, amigo ouvinte, em primeiro lugar. Creia nele e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca a direção divina. É o alimento espiritual, fonte de verdade eterna, tesouro do pensamento. Este é o programa 155 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com, você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.